Olá, queridas e queridos do Gran Cursos Online, eu sou Kiara Ramos e estou aqui para mais um momento Gran Dicas voltados para os concursos da Advocacia Pública. E vamos falar de um tema complexo, mas extremamente intrigante e interessante, que vem sendo cobrado com cada vez mais profundidade nas provas dos concursos para a Advocacia Pública, que é a questão da recepção e a diferença entre recepção e inconstitucionalidade. Vamos lá? O que seria a recepção? Quando temos uma ruptura, uma quebra do sistema constitucional a partir do exercício de um novo poder constituinte originário, que elabora uma nova Constituição sem qualquer limite jurídico, nós temos uma mudança no ápice da pirâmide normativa. Vamos pensar no caso da história constitucional brasileira, a Constituição de 1967-69, ela foi substituída pela Constituição de 1988. E, Kiara, o que é que acontece com todas as normas inferiores à Constituição? Os decretos, as leis ordinárias, as leis complementares, as instruções normativas, os códigos. O que é que acontece com todo esse arcabouço normativo? Segundo a teoria e a prática constitucional, se considera e se presume que todas essas normas são recepcionadas pela nova Constituição, ou teríamos um verdadeiro caos, teríamos que reelaborar todas as leis de um país a cada nova Constituição. No caso da história constitucional brasileira, teríamos um grande trabalho, um grande caos social. Por isso que se elabora a teoria da recepção, uma teoria prevista lá no livro kelseniano, A Teoria Pura do Direito, que diz o quê? Não importa a forma, presta atenção, não importa a forma, não importa se aquela norma ela era uma lei ordinária e agora o conteúdo dela foi previsto como de lei complementar, não importa se era um decreto-lei e hoje não existe mais decreto-lei, isso não interessa, ela é recepcionada no status em que a atual Constituição prevê. Por exemplo, uma norma que trata de direito tributário, que a Constituição previu hoje que só pode ser regida por lei complementar, mas ela foi elaborada por lei ordinária na Constituição anterior. Então, o que é que prevalece? Ela vai ser recepcionada ou não? Será recepcionada sim, só que ela vai receber o status de lei complementar. Um exemplo básico, o próprio decreto-lei que traz para a gente o Código Penal de 1940. É um decreto-lei. Hoje não existe mais a figura do decreto-lei. Esse decreto-lei ele foi recepcionado pela atual Constituição com o status de lei ordinária. Então, não importa a forma, o que importa é o conteúdo. Estando o conteúdo compatível, é recepcionado. Não sendo compatível o conteúdo, eu tenho um caso de não recepção. E atenção! Não recepção não significa inconstitucionalidade, de forma alguma. Não recepção é um caso de revogação. Quando surge a nova Constituição, ela revoga a norma que lhe é incompatível materialmente, já que a forma não importa, como já dissemos. O que importa é o conteúdo. O conteúdo, estando incompatível, a norma se é revogada. Essa revogação é automática, Kiara? Não, já falamos, a presunção é de que todas são recepcionadas. Então, como é que eu sei se ela foi ou não recepcionada? Como é que se quebra essa presunção? O Supremo Tribunal Federal deve se manifestar e um dos instrumentos é a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF, que pode questionar se uma lei foi ou não recepcionada pelo ordenamento jurídico atual. Lembrando que revogada não é anulada, significa que os efeitos que ela produziu até a nova Constituição ter sido promulgada, todos esses efeitos são válidos. A decisão não pode retroagir, porque à época da sua criação, ela foi uma norma constitucional. Agora, ela está incompatível com o conteúdo da nova Constituição e foi revogada. Então, a partir do novo texto constitucional é que ela não vale mais. Atenção! Para finalizar essa dica, não existe inconstitucionalidade superveniente no Brasil. O que existe é o fenômeno da não recepção. Até a próxima dica.